A gente gosta de sofrer, não é mesmo, minhas gatas? A gente gosta de passar um sofrimento. Então, deixa eu contar para vocês a minha experiência, a minha terrível experiência com a pílula do dia seguinte. Mas antes de começar, eu preciso deixar bem claro alguns pontos importantes para que vocês venham entender o turbilhão de coisas que aconteceram comigo depois da pílula do dia seguinte. Bom, eu tomo o anticoncepcional mensal, o injetável mensal. Então, tipo assim, como a minha menstruação ela não é regular, ela só desce depois de tomar o injetável. Pois bem, e eu sempre tomo no período tipo de 10 a 12 de cada mês. E aí, nesse mês, né, que começou a acontecer tudo isso, eu tomei no dia 11. E aí, 3 dias depois de tomar o injetável, a minha menstruação desceu. Beleza. Tem um fluxo muito grande, tipo assim, é um fluxo contínuo, não tem trégua durante 7 dias. E aí, como tava tudo normal, né, durante aqueles 7 dias, o fluxo como é de sempre, eu fiquei tranquila. Só que não foram só 7 dias, né? Aí eu peguei e passei praticamente um mês inteiro, mais de 20 dias menstruada. Por conta disso, eu tomei outro medicamento para parar o sangramento. Eu não vou falar o nome do medicamento porque eu não sou enfermeira, não sou da área da saúde nem nada. Eu só tô contando para vocês o que aconteceu comigo para que vocês fiquem ligadas e não façam o que eu fiz. Tipo assim, eu quero que vocês tenham como exemplo para não fazer igual, sabe? Não faça igual. E aí eu tomei esse medicamento, a não ser que o médico de vocês indique que vocês façam, né? Beleza. Como eu estava tendo muito sangramento durante vários dias, eu tomei esses medicamentos, que também é anticoncepcional, para estancar o sangramento. Então, tomei esse remédio. E aí, fechou o mês do anticoncepcional que eu tinha tomado e eu tive relação desprotegida. Porém, meu corpo estava completamente cheio de hormônio, então a possibilidade de engravidar seria praticamente nula. E aí eu tive relação desprotegida e o que eu fiz? Tomei a pílula do dia seguinte. Pois é, tomei a pílula do dia seguinte. Então vocês já começam a entender aí, ó. Eu tomei o injetável, né, que é mensal, porém ele vale praticamente por 2 meses. O efeito do remédio, ele fica no teu corpo, né, por mais de um mês. Depois tomei mais um medicamento no mesmo mês para estancar o sangramento, que também é anticoncepcional. Eu tomei 3 pílulas e depois, né, desse período, muitos e muitos hormônios, eu tomei a pílula do dia seguinte. E aí, gente, só foi ladeira abaixo. Eu não lembro exatamente quantos dias passaram desde a pílula do dia seguinte para os sintomas que eu comecei a sentir. Eu estava de boa com a minha filha sentada no sofá e tinha acabado de fazer um lanchinho da tarde. E aí eu comecei a sentir um incômodo, um enjoo, muita náusea. Do nada veio aquela vontade de vomitar, uma agonia, coisa muito ruim mesmo. Aquela, sabe, enjoo mesmo pesadão. Falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? E aí aquela coisa muito ruim. Não consegui jantar direito porque eu fiquei muito nauseada. No outro dia, depois que eu tomei o café da manhã... Ai, que susto! Tocaram a campainha aqui em casa, peraí. Bom, gatas, retornando aqui depois do susto. Pois é, eu não consegui me alimentar direito no dia que eu comecei a sentir à noite. No outro dia, eu acordei, tipo, razoavelmente bem, sem enjoo, bem leve, sabe? E aí, depois que eu tomei o café da manhã, nossa, vocês não têm ideia, gata. Eu saí correndo pro banheiro, com muita vontade de fazer cocô, com diarreia. Depois que eu terminei a diarreia, eu fiquei vomitando. Então, tipo assim, durante esse dia, eu acho que eu visitei o banheiro umas 8 vezes. Vomitei acho que umas 5 vezes, eu passei bem mal mesmo nesse dia. Na madrugada do mesmo jeito. E aí passou alguns dias, eu fui passear com meu marido e eu comecei a sentir, e a Laura, eu comecei a sentir um leve incômodo no meu peito, somente no lado direito, não senti nada no esquerdo. Sabe assim, incômodo mesmo. Aí foi passando as horas, foi aumentando, e aí doendo, bem dolorido mesmo. Na hora que a Laura pegar pra mamar, eu disse, meu Deus, que dor. Aí no outro dia, do mesmo jeito, na madrugada do dia seguinte, eu acordei com muita dor no peito. Quando eu passei a mão, eu senti uma bola, mas uma bola aqui no peito, que eu fiquei desesperada. Acordei meu marido e falei assim, eu que tô ficando louco, tem uma bola no meu peito. Aí ele passou a mão, olhou assim, tem mesmo. E aí eu comecei a fazer massagem, fiz massagem, e
No outro dia, a bola já não estava mais aqui, já tinha sumido e estava um incômodo bem leve. Aí passou vários dias, eu acho que foram, sei lá, uns 25, 26 dias depois, não lembro exatamente assim, porque eu tava tão consternada com aquela situação que eu não consegui contar os dias para saber exatamente. Aí eu peguei e fiz o primeiro teste de gravidez, que foi esse teste aqui, ó. Fiz esse primeiro teste aqui, que ele é bem sensível ao hormônio HCG, né? Eu peguei e fiz e deu negativo, como vocês conseguem ver aqui, ó. Deu negativo. E aí, você sabe que a preocupação e a ansiedade passou? De jeito nenhum, porque o enjoo, o incômodo na barriga, as cólicas, dores nas costas, gente, só aumentava, não passava por absolutamente nada. E também muita diarreia, muito náusea, sabe? Eu falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu só posso estar grávida, esse negócio deu errado. E aí, depois desse primeiro teste que eu fiz, eu falei assim, é porque deve estar muito recente a gravidez. Aí eu peguei, acho que depois de uns, sei lá, uns 10 dias depois desse, eu fiz outro teste, que foi esse teste de farmácia. Fiz mais um teste, que também deu negativo. Não sei se vocês conseguem ver, se tá bom a imagem, que também deu negativo. E aí eu falei, meu Deus, mas tem alguma coisa errada. Aí eu fui no médico. Quando eu cheguei lá, eles falaram assim, vamos fazer um outro teste. Se todos que você fez deu errado, vamos tentar aqui de novo. Aí eu peguei, fiz outro teste. Então, resumindo, foram 3 testes de gravidez que deram negativo, mas os sintomas não passavam. E aí ele pegou e falou assim, bom, Zulene, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um beta. Então, já que tá tudo dando negativo, vamos fazer um beta. E aí lá se vai eu fazer o beta. Fiz o beta, que também deu negativo. E aí o médico falou assim pra mim, bom, você encheu seu corpo de hormônio, tomou a pílula do dia seguinte, só que a pílula do dia seguinte, ela tem sim um efeito colateral, que são todos esses sintomas que você falou, só que eles não duram tanto tempo igual você está sentindo. Duram ali 5 dias os sintomas, né? De acordo com o que o médico me falou. Não sei se pode acontecer no decorrer do mês que você sentiu, o mês inteiro, ou se é realmente só 5 dias, eu acho que vai de corpo para corpo. Aí ele pegou e falou pra mim assim, como que você tem se alimentado e o que você tem tomado de café da manhã, já que o enjoo e a náusea começa depois que você toma café da manhã. Aí eu peguei e falei pra ele, eu tomo café com leite, que antes eu não tomava, eu não tinha o hábito de tomar leite junto com café e leite em lugar nenhum. Eu só tomava café preto e tomava chá. Aí ele falou assim, eu acho que você tá com intolerância à lactose. E aí eu falei assim, o quê? Ele disse, passa uns dias. Ah, e detalhe, uma coisa importante. Desse teste que eu fiz, né, de farmácia pro beta, passaram 3 dias, que ele pediu pra fazer assim, durante esses 3 dias, não toma leite pra gente ver se tem alguma coisa a ver e tal. E por incrível que pareça, eu não tomei leite, eu não vomitei, não fiquei com diarreia, não fiquei nauseada. E aí o médico falou assim, então, Slane, você teve sim os efeitos colaterais da pílula do dia seguinte, que mexe completamente, eu acho uma loucura a mulher tomar isso. É só, assim, em caso de extrema necessidade, que no seu caso não tinha necessidade alguma. Ele falou pra mim que eu tomei porque eu fui imprudente. Ele falou que eu fui imprudente nessa situação. Eu não deveria ter tomado, levando em consideração a quantidade de hormônio que eu tinha colocado no meu corpo. Então, eu não precisava ter tomado, mas como eu estava desesperada e com muito medo de ficar grávida, eu peguei e acabei tomando a pílula do dia seguinte, que não deveria. Então, resumindo toda essa ópera, resumo da ópera. Eu não estou grávida, mas sim, eu desenvolvi intolerância à lactose. Os sintomas vieram juntos com os efeitos colaterais da pílula do dia seguinte. Então, gatas, o recado que eu deixo para vocês é muito importante. Evitem ao máximo que vocês podem tomar a pílula do dia seguinte, porque assim, é uma bomba no nosso corpo. É querer sofrer, entendeu? Porque a gente fica naquela, meu Deus, será que não deu certo? Será que essa pílula não vai funcionar? Será que eu vou engravidar? Então, assim, a forma mais correta que a gente tem que ser é ser prudente. Tomar os anticoncepcionais direitinho. Se precisar tomar pelo dia seguinte, né? Em caso de extrema urgência, pergunte ao médico. Gente, é muito sério essa questão de medicamento. Não se automedique sozinha, sabe? Não tome medicamento sem nenhuma prescrição médica. Então, essa é a minha história, que eu nunca mais vou tomar pílula do dia seguinte. Porque além dos efeitos da intolerância à lactose que eu desenvolvi, eu sofri também com os hormônios da pílula do dia seguinte.
foi um desastre. Então é isso, gatas. Espero que vocês criem juízo na cabeça, porque essa história que rolou tudo por aqui fez eu criar juízo na cabeça e eu não vou mais fazer esse tipo de coisa. Então, espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. E se você tá sentindo algum sintoma igual esse e não quer engravidar, respire fundo, tá? Se acalme, espere passar mais alguns dias ou vá ao médico, faça um novo teste, tá bom? Calma.